Bom dia, pessoal. Nós vamos iniciar então a gravação da resolução da folha de agosto. Tá a nossa preparação para a prova de setembro e outubro, tá? Primeira questão diz o seguinte: tá? O móvel parte de um local que tem uma placa escrito quilômetro 20, tá? E mantém uma velocidade constante de 60 km por hora. Tá, então a pergunta aqui qual a função horária dele, né? Então o que é a função horária? Função horária. Tá, a função horária é algo do tipo S igual a S0 mais V vezes T. Tá, o que é isso aí afinal? O S vai ser uma posição final. O S0 é a tua posição inicial. O V vai ser a tua velocidade. E o T vai ser o teu tempo. Tá? Bom, isso aqui é uma função, tá? Então tu vai ter valores para a posição inicial e para a velocidade, mas não vai te dar valores para a posição final e para o tempo. Tá? Por que não? Porque o valor de um depende do outro. O valor da posição final aqui vai depender do valor de t que tu colocar aqui. Tá? Então olha só, para te montar a função, a posição final então depende do tempo. Então tu deixa eles assim, deixa S e deixa T. Qual é a posição inicial aqui nessa questão? 20, parte do quilômetro 20. Mais, qual o valor da velocidade? 60. Então, para te montar a função posição, é da seguinte forma. S igual a 20 mais 60t, onde 20 é a tua posição inicial, 60 é a tua velocidade. Tempo fica t, e aí o S fica S, tá? Porque o valor do S aqui vai depender do valor de t. Então, para te resolver essa função, tu teria que ter, por exemplo, um valor para o tempo. Sei lá, o carro ficou 2 horas na estrada, então tu trocaria o t aqui por 2. Aí tu resolveria essa função, tá? Mas como é só para marcar qual a função dele, então a alternativa A é a alternativa correta, tá? Vamos para questão B, questão 2 do primeiro ano, tá? Vou copiar ela e colar para ficar melhor para a gente ver. Tá. Uma moto acelera de 0 até 30 metros por segundo em 10 segundos. A aceleração dela é... Bom, gente, na primeira questão a gente tinha um carro, um móvel com velocidade constante, tá? Aqui não. Aqui a velocidade vai mudar. Tá? Porque na nossa vida realmente é mais ou menos assim, né? Por exemplo, tu tem uma velocidade, depois tu aumenta, de repente tu diminui, tá? Tu vai fazendo isso, aumentando e diminuindo, tá? Esses aumentos de velocidade e essas quedas de velocidade é a chamada de aceleração, tá? Então, para te descobrir a aceleração de alguma coisa, tu pega a velocidade final menos a velocidade inicial, divide isso pelo tempo que tu demorou para ir de uma até a outra. Tá? Então, a moto vai de 0 até 30 metros por segundo. Bom, então a velocidade inicial dela é 0. A velocidade final dela é 30 metros por segundo.
Tá? Então, com isso, tu consegue descobrir a tua aceleração da seguinte maneira: a velocidade final menos a inicial dividido pelo tempo que demorou para ir de um até outro. Velocidade final aqui é o 30 menos a inicial, que é zero, né? Ele parte do zero, e dividido pelo tempo que demorou para ir de uma até outra, que é 10 segundos. Então aqui fica a 30 dividido por 10. A aceleração aqui vai ser de 3 metros por segundo ao quadrado. Alternativa aqui, então, B, 3 metros por segundo ao quadrado, tá? Vamos abrir aqui um novo espaço, tá? Vamos a questão 3. Copiar. Questão 3 é uma questão de movimento circular, tá? A primeira questão era de movimento retilíneo, onde tinha velocidade constante. Questão 2 era de movimento acelerado, né? Onde a velocidade varia. A questão 3 é uma questão de movimento circular, uniforme. Tá? É uma questão interpretativa e relativamente simples. Então tu tem aqui uma criança e essa criança vai girar uma pedrinha aqui. Tá. Uma criança gira uma pedra presa por uma corda 2 vezes a cada segundo. Então em 1 segundo ela dá um giro, 1 segundo, meio segundo ela dá um giro e 1 segundo ela dá 2 giros. Tá? Então ela volta para o mesmo ponto. Bom, gente, qual a frequência dessa rotação? Tá. Primeiramente, a gente tem que entender que a definição de frequência, tá, é o número de ciclos por unidade de tempo. Geralmente, essa unidade de tempo é o segundo. Tá? Então aqui tu deu um ciclo, 2 ciclos. Então essa criança aqui girou na verdade 2 ciclos em 1 segundo. Então a frequência dela só pode ser de 2 Hz. Tá? Se essa criança girasse essa pedra 10 vezes por segundo, a frequência dela seria 10 Hz. Se girasse 100 vezes por segundo, 100 Hz. Tá? A gente está mais acostumado com outra unidade, que é o RPM, né? Então, quando você está dirigindo lá, de repente você pode olhar no contagiros lá, tá marcando lá, por exemplo, 2000 RPM. O que são aquilo? São rotações por minuto. É um tipo de frequência também, tá? Só que nesse caso, a unidade de tempo é o minuto, mas a unidade padrão de tempo para a gente, para o sistema internacional, é o segundo, tá? Então, a questão 3 aqui, resposta letra E, 2 Hz. Vamos limpar aqui, vamos para a questão 4. Questão 4 é uma questão de força. Força aí, mas principalmente que envolve vetores, tá? Então você tem aqui tá, digamos uma superfície
Aí aqui você vai ter um bloco. Bom, 3 pessoas empurram o mesmo bloco. Tá? Então elas podem empurrar nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido aqui. Só que aqui já diz, ó, elas o empurram na mesma direção e no mesmo sentido. Tá? Então de repente vamos desenhar aqui, ó. Tu vai ter a força da pessoa 1, tu vai ter a força da pessoa 2 e tu vai ter também a força da pessoa 3. Tá? Se cada uma delas tem força igual a 100 newtons, a força resultante será... Bom, então F1 vai ser igual a força 2, que vai ser igual a força 3, que é igual a 100 newtons, tá? Se todas elas estão empurrando no mesmo sentido, tá? A força resultante só pode ser para cá, tá? Então elas estão empurrando as 3 pessoas na mesma direção, que é a horizontal, e no mesmo sentido, que seria no sentido, digamos, positivo. Bom, se cada uma delas tem 100 newtons de força, a força resultante será... Nesse caso aqui, como as forças estão no mesmo sentido, a gente faz simplesmente a soma de F1 mais F2 mais F3. 100 mais 100 mais 100. Então a força resultante, que chamamos de FR, vai ser igual a 300 newtons. Tá? Ou seja, digamos, eu poderia tirar essas 3 pessoas fora aqui e colocar uma pessoa forte o suficiente que empurrasse isso aqui com força de 300 newtons, que seria equivalente. Tá? Então as forças, quando elas estão no mesmo sentido, mesma direção, mesmo sentido, você soma. Se tivesse, por exemplo, um sentido contrário, uma pessoa aqui empurrando nesse sentido, uma força 4, aí você teria que fazer essas 3 forças, somar essas 3, aí daí fazer menos essa aqui, tá? Porque ela está no sentido contrário. Ah, esqueci de anotar aqui a resposta E. Questão 4, letra E. Vamos para a questão 5, então, última do primeiro ano. Questão sobre leis de Newton. Bom, conforme a terceira lei de Newton, as forças de interação entre dois objetos... Para relembrar, né, gente, a terceira lei de Newton ela é também chamada de ação e reação. Tá? Por exemplo, aqui, se você tem uma parede e tu tá aqui um skate em cima de um skate, se você quer se locomover para trás, o que tu vai ter que fazer com essa parede? Tu vai ter que empurrar essa parede para frente. No momento que tu empurra essa parede para frente, tu faz uma ação nela. Qual é a reação que ela vai fazer em ti? Ela vai pegar e também vai te empurrar. Com o mesmo valor de força que tu empurrou ela, com a mesma direção, que no caso seria aqui, ó, horizontal, mas com sentidos diferentes. Esse sentido, digamos, é para a esquerda, e tu recebe uma força com sentido para a direita.
O mesmo exemplo se você tem um bloco aqui em cima no chão. Tá? Esse bloco vai fazer uma força-peso no chão. O chão vai empurrar esse bloco para cima, fazendo uma força contrária que a gente chama de normal. Tá? Elas são verticais, tá? Na mesma direção, tem o mesmo valor nesse caso, só que ela tem sentidos diferentes, porque um é para baixo e a outra vai ser para cima. Então a terceira lei de Newton ela é isso, tá? Ação e reação. Tu vai fazer uma ação em algum corpo e tu vai receber uma reação desse corpo. Essa reação vai ter o mesmo valor de força, por exemplo, mesma direção. Nesse caso aqui, ó, é horizontal e nesse caso vertical. Só que vai ter sentidos opostos. Bom, então por essa definição, sabendo já a definição da terceira lei de Newton, tu marca aqui a resposta correta. Tá? As forças de interação entre dois objetos têm a mesma direção, sim. E mesmo sentido? Não, né? Mesma direção e sentidos opostos. Essa aqui é a resposta correta, tá? B.